Todos estão nos assistindo nesta manhã com dignidade, hoje com um tema candente, já não é de hoje, vem pelo menos do início da década de 90, que é o risco de demolição, despejo das 7 famílias, pelo menos, da Praia do Forte, na comunidade secular ali. Começou, na época, as famílias que vieram de Portugal para cá, os pequenos camponeses, para abastecer as tropas na época, né? Então, eles já estão dentro da categoria chamada povos tradicionais. No entanto, são vários, desde esse tempo todo, de 34, 35 anos, são várias ameaças que têm sofrido essa comunidade. E aí, para isso, hoje, nós vamos aqui entrevistar o nosso Ivânio da Luz. Bom dia, Ivânio. Bom dia, Lino. Bom dia. Que ele vamos dizer, da Associação dos Moradores da Praia do Forte, também da UFECO e do Conselho Local de Saúde. Né? Então, já há muito tempo que o Ivânio vem nessa luta aí complicada, né? Que é a questão da ameaça sempre despejo das famílias daquela região do Praia do Forte. E também aqui hoje, também convidando o Raul, o nosso Rui da Luz. Aliás, os dois são, né? Ivânio da Luz, vocês são parentes. E o Rui da Luz. Vocês perceberam, né? Vocês não são parentes, né? E que estão. O Rui ele é assessor do nosso deputado federal Pedro Kuzai, que vem acompanhando isso desde o início do litígio, desde aquela época. Então, eu também agradeço aqui a participação, viu, Rui? Também sua, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. E a coincidência do sobrenome é só a nossa prova cabal, que nós somos manezinhos raiz, né? Então a gente tem esse sobrenome aí que os portugueses deixaram para nós, né, Ivânio? Um abraço. Deixaram um governador complicado também, né? O governador que, né, deixou uma dívida gigantesca com a ponte também. Mas é o seguinte, gente, então eu queria tratar esse assunto, tá? Hoje, os noticiários, né, surgiram todos, que nós estávamos, né, no desespero, nós todos que somos apoiadores, mas principalmente os moradores locais, já tinham demolido uma casa, não é, Ivânio? E aí já estavam em direção a demolir mais casas, nós acho que tem 7 casas, quando foi, nós pensando que ia cair as casas, com todas as máquinas. A população fez um ato e, de repente, parou. O que aconteceu aí? Então, podia explicar um pouco, Ivânio, essa medida aí, se não me engano, do nosso juiz federal, Cras Borges, Marcelo Cras Borges, né? Então, explica um pouco, Vânio, essa situação que foi uma vitória, vamos dizer, até que ponto vai ficar essa situação assim, surtada, essa medida, né, que vem da AGU e da SPU, como é que fica isso daqui para frente? Bom dia. Bom dia, Lino. Assim, isso não é a primeira vez que eles jogam a casa na Praia do Forte. Isso na época da ditadura, né, isso já tinha acontecido, foi na época que a minha mãe era presidente da Associação de Moradores, né? E também o exército aqui jogou uma casa de família no chão. Depois de lá para cá, né, graças a Deus a gente viveu em paz. Mas teve a história toda começou quando o exército, né, veio com a restauração da fortaleza na década de 90, né, e aí começou essa guerra. E foi o exército, né, que entrou com essa ação por vingança, né, não é uma ação da União, mas foi uma ação por vingança do coronel, e era questão de honra para ele tirar essa família de cima das terras da União. E aí passou um bom tempo, foi. Lá atrás fizemos um ajuste de conduta, né, a gente cumpriu todo o ajuste de conduta, conforme a gente foi necessário, e houve um erro nesse ajuste de conduta, que na época a Ana Lúcia Hassman era procuradora, e a AGU, Delegacia Geral da União, não foi chamada a participar do acordo. E aí, então, a AGU entrou com um pedido de anulação dessa ajuste de conduta. E claro que aí o advogado nosso também acabou comendo mosca, né, e não deixou o prazo do recurso passar.
Quando a gente descobriu, a gente estava com mandado, né, de ocupação na nossa porta. Quando a gente tentou entrar com recurso, já era um processo transjugado, então juridicamente não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim, a gente vem de lá para cá esse tempo todo tentando, né, com os advogados, com vários advogados, e agora nós estamos com o Marcelo. Até eu convidei o Marcelo hoje para ele, né, participar dessa reunião, mas assim, essa entrevista, mas o Marcelo acho que ele não está por aí. E aí agora a gente, os próprios advogados falaram para nós na época que a nossa chance juridicamente era muito pequena, né, que a gente não ia ter muito sucesso, que a gente tinha que partir para a parte política. E aí foi o que a gente fez, né, partir para a parte política. Aí a gente procurou ir a assessoria do deputado Pedro Zay, através do Rui, fizemos essa ponte, essa situação toda. E o Pedro, né, com aquele coração enorme que ele tem, né, enquanto parlamentar, que eu acho que é o papel dele, né, e está lá justamente, né, para defender a população. Ele tem um projeto muito legal lá no Congresso, em defesa aí do ser humano, da família. E aí a gente procurou o Pedro, então, e aí o Pedro acabou entrando nessa luta, né, e daí, depois que a entrada do Pedro na nossa causa, as coisas deram assim um avanço muito bom, porque a gente começou a articular com a SPU lá em Brasília, comecei a articular lá com a AGU lá em Brasília, com o IFAM em Brasília, fizemos um documentário aqui, o Rosano, acho que muitos conhecem o nosso amigo Rosano, fez para nós um documentário muito legal, né, em relação à família, e aí se deu. E a gente, em uma das casas que foram demolidas o ano passado, era uma casinha que tinha mais de 150 anos, né? E era uma casinha que era cultural, era histórica. E aí, quando veio essa demolição dessa casa, aí a tensão veio mais grande. Porque, começaram por uma, né? Então agora eles vão avançar para cima. E tivemos uma reunião em Brasília, o Pedro Israel falou uma reunião em Brasília junto com o Messias, né? Da AGU, muito legal, fomos muito bem recebidos. Né, o pessoal lá em Brasília estão muito empenhados em nos ajudar. E dali para cá a gente ficou acompanhando. O juiz Marcelo, né, eu acho que ele está sendo assim, um cara bem parcial, nos ajudando bastante. Você sabe que é uma ação transjugada, né, os caras não têm muito o que fazer. Mas ontem, graças a Deus, com a decisão do IFAM, nacional, a Procuradora-Geral do IFAM fez uma petição e mandou para o juiz pedindo, né, a suspensão da demolição, até que as partes tentam e discutem uma saída. Essa decisão saiu, era 00:30, né? E o juiz, então, estava fora o juiz de plantão não quis acatar essa decisão porque ele queria deixar para o Marcelo, que voltaria da expediente às 11 horas da manhã. Mas quando as máquinas chegaram de manhã, a gente fez um paredão humano, né? A comunidade fez uma vigília aqui na frente das casas, passei uma noite em claro, e quando as máquinas chegaram às 6 horas da manhã, a gente sabe que o clima esquentou, a tensão esquentou, né? E procuramos o Fiscal de Justiça e mostramos para ele, né, a decisão do IFAM. E o Fiscal de Justiça, então, mandou parar até que o juiz se manifestasse. O juiz estava em casa, né, e ele entrou em contato lá com a assessoria do juiz. Nós temos um cidadão que tem uma casa que é de fora, né, tem uma casa que é um dos grandes advogados do escritório em São Paulo, junto com o vereador Dinho, se articularam, né, e fizeram uma reunião, então, na casa do juiz, né, para suspender a demolição, antes dele começar o expediente. Né. E nessa hora também, então, o próprio vereador Dinho, junto com o Murad, né, e aí eles também chamaram o prefeito, e o prefeito também então entrou na parada, e aí o juiz acabou, né, dando uma liminar, suspendendo, né, os maquinários, e aí solicitou
essa reunião solicitou que o SPU, né, se manifestasse, né, na ação. E a prefeitura ontem, então, já também ingressou com um documento no processo, né, que a prefeitura entrou como intermediador, né, que é uma das coisas que a gente não tinha nesse momento, né, era o poder público municipal do lado da comunidade, mas agora, com toda essa encrenca de ontem, o prefeito se dispõe, né, a nos ajudar e fazer essa intermediação, né, com a comunidade. Então, esse é o, né, o pé. Eles já falaram para a gente, né, que até final de fevereiro, né, não acontece nada, ele vai esperar o outro juiz voltar, né, assumir o cargo, para a gente, então, retomar as negociações. Hoje saiu um documento do SPU, né, já saiu um documento do SPU hoje, aqui do SPU, que eu li ele, foi o Juliano que assinou, do SPU, falando sobre a questão da diminuição e também pedindo, né, a suspensão da diminuição das casas. Foi uma grande vitória, foi, Lino, né, mas não ganhamos a guerra, mas não ganhamos a batalha ainda dos outros, né, mas ainda estamos esperando, acho que só deu um fôlego, eu tô 2 dias para ele sem dormir, ontem que eu botei a cabeça sobre o travesseiro, deu uma dormida, hoje estou aqui na Praia do Forte, né, a gente está muita gente ligando para a gente, apoio, a manifestação que a gente fez no sábado, na sexta-feira e no sábado, foi muito importante, deu uma repercussão nacional, né, foi assim, eu me orgulho, né, da comunidade que eu vivo, né, a comunidade guerreira, parceira, né, que o que eles fizeram com a gente ontem, né, foi assim, uma coisa que com certeza outras comunidades fariam, né, não deixar a gente sozinho, demos a mão, inclusive assim, um senhor de 103 anos de idade, né, sentou na frente das máquinas, tem foto aí, o senhor sentado na frente das máquinas, né, impedindo que a máquina avançasse contra as casas, né. Então, foi muito legal, cara, muito legal. Isso vai ser uma imagem para ficar marcado pro resto da minha vida, né. E assim, agora cabe agora a gente tentar negociar, né, nós estamos abertos, sim, para fazer novo TAC, novo ajuste de conduta, né, que essa guerra acabe, porque nós estamos em comunidade tradicional, a gente nasceu e se criou aqui. Aonde eu vivo hoje, aqui nessa casa, esse é meu bisavô, ela tem quase a idade da Fortaleza, 285 anos. Fortaleza tem 285 anos, estamos quase a idade da Fortaleza. Eu sou a 4ª geração. Então não dá para dizer que a gente é invasor, não, pelo contrário, né? A gente tem uma história, né? E com certeza tem a gente aqui, se tira um pedacinho da história da Fortaleza, né? Então é isso que a gente espera, a gente está aqui para debater isso, né? A gente tem muito que agradecer aí o deputado Pedro Pizarro, um grande parceiro da gente, e a companheirada nossa, né? E nos apoiaram até o final, e meu companheiro aí, Rui, que é um baita guerreiro, né? E eu devo muito a esse cara, tá? Devo muito a esse cara. Só que ele é do Luiz da parte mais rica, né? Eu sou da parte mais pobre, né? É isso aí. Eita aí, Rui, olha só, Rui, olha, é o segmento da classificação mais alta dos LUS aí, como é que explica isso? Vamos lá, bom dia, sobre o quadro, como é que está a situação do nosso mandato aí, de luta, de há anos, já está nisso. Em primeiro lugar, quero cumprimentar ali o teu programa, porque o teu programa, ele deveria ser assistido por todo mundo que discute a grande Florianópolis, porque você traz temas importantíssimos para reflexão, para compreensão, coisas que a imprensa tradicional não traz. Então você aprofunda isso, então queria te parabenizar, né, o programa que você faz aqui, e parabenizar também o portal Desacato, que ambienta essa possibilidade real do debate, o nosso querido Raul Fittipaldi, que é um guerreiro, né, é uma pessoa que está sempre... é um entusiasta da comunicação verdadeira, né? Para que as pessoas possam ter uma comunicação real, né? Uma comunicação popular. Então, queria deixar esse abraço. Cumprimentar esse grande lutador, o Ivânio, né? O Ivânio tem uma história fantástica, né? Para quem não sabe, o Ivânio, ele coordenou uma luta que impediu que Florianópolis tivesse pedágio.
né? Então, o Ivânio tem uma luta histórica, né? E, sobretudo, lá na sua comunidade, né? Então, quero cumprimentar esse grande companheiro e estender esse cumprimento a toda a comunidade da Praia do Forte. Porque se a gente está tendo avanços, se a gente está tendo possibilidades de resolver a situação lá, se deve muito à organização daquela comunidade. Uma comunidade que se reconheceu enquanto sujeitos, enquanto coletivo, enquanto necessidade de autoafirmação. Então, isso é fundamental. Porque como é que a gente entra nesse processo? A gente entra nesse processo porque qual é a nossa visão, a visão do deputado Pedro Kizai? Cada telha que cai, ou um tijolo, ou uma pedrinha, é a história da nossa cidade que está sendo dilapidada. É a história do nosso povo que está indo embora. Então, é preciso entender isso como uma questão eminentemente social. Ao não reconhecer isso, a gente estabelece, né, uma aceitação de um processo que ele é injusto. Porque é preciso primeiro entender a história daquela comunidade. Aquela comunidade era habitada por índios carijós, né, ao longo da sua existência, que foram expulsos pelo exército lá no século XVIII para a construção do Forte São José da Ponta Grossa. Ok? Né? Então, a construção do forte no século XVIII estabeleceu, né, uma nova concepção para aquela região. A partir daí, e a partir do momento que o forte não tinha mais necessidade bélica, necessidade do exército, enfim, né, ele foi abandonado. Ali, os portugueses que vieram para cá, né, os açorianos, enfim, fizeram uma ocupação daquela região e passaram, inclusive, a preservar esse forte. Olha só, né? Os ancestrais do Ivânio e de todos que moram ali na Praia do Forte passaram a fazer preservação daquele espaço e se consolidaram enquanto uma comunidade tradicional de pescadores, de pessoas que passaram a defender ambientalmente, socialmente e culturalmente aquela região. Então, esse elemento, por si só, é a grande prova de que os verdadeiros, vou usar a palavra proprietários, mas eu podia chamar também de defensores da cultura açoriana, são essa comunidade. Que, aliás, em Florianópolis, nós estamos perdendo. As comunidades tradicionais estão sendo extirpadas pela política da visão da especulação imobiliária, de ganhar dinheiro fácil, e a nossa comunidade está sendo extirpada. Como foi ali do Jurerê, né? Várias comunidades ali que tinham sítios, que tinham, né, produção agrícola, inclusive, foram extirpadas. E essa comunidade resiste. Talvez isso incomode um setor, a existência dessa comunidade, né? Mas, enfim, então, por essa compreensão, que para nós ela é cultural, essencialmente, ela tem um valor político, porque ela é uma organização que é a cara, ela representa a cultura ilhoa, a cultura de Florianópolis, né? Então, por isso, ela cria uma identidade que é política, jurídica e cultural. E é preciso que nós a defendamos. Não defender a comunidade da Praia do Forte é a gente virar a cara para a nossa cultura. Tá? Então, nós não estamos falando das 8 famílias. Nós estamos falando da história cultural de Florianópolis. Por isso, essa defesa da comunidade da Praia do Forte, né?
e a busca da resolução desse conflito. E, por último, o professor Lino, essa comunidade, portanto, ela se define enquanto uma comunidade tradicional. O que é uma comunidade tradicional? É um grupo de pessoas que tem uma cultura própria, que ocupa um território específico. E, olha só, a lei das comunidades tradicionais diz que é dever dos governos protegê-las. Protegê-las. Né? Essa comunidade que, ao longo da sua história, protegeu o forte, agora está pedindo para que ela seja protegida, porque está na lei. E essa comunidade, né, o Lino, inclusive, na época que era vereador, seguramente, né, esteve na frente lá e votou pela identificação dessa comunidade cultural, que é a comunidade da Praia do Forte. Né? Então, portanto, ela tem uma autoidentificação, ela se autorreconhece e é reconhecida pelo conjunto da cidade. Né? E é preciso resolver, porque essas comunidades sempre estão colocadas para conflitos de diversos interesses, porque elas são mais enfraquecidas. Né? Então, portanto, é necessário que Florianópolis abrace a causa da comunidade da Praia do Forte, porque eles são defensores da nossa cultura, são defensores históricos da nossa vida. Né? E, por último mesmo, dizer que nós estamos, portanto, nessa luta por essa questão. Então, portanto, envidaremos, o deputado Pedro Kizai está envidando todos os esforços junto aos setores do governo, seja a CGU, SPU, IFAM, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, né? A AGU e o Poder Judiciário, para que compreenda a importância cultural, política e social dessa comunidade, que ela é extraordinária para a defesa, repito, da nossa cultura em Florianópolis e Santa Catarina. Então, por isso, nós vamos fazer todo o processo da defesa, toda essa se vocês estão vendo as imagens aí, toda essa defesa ambiental, né, em torno do forte, ela é fruto da resistência dessa comunidade. Então, ela não pode ser retirada com um discurso outro, quer seja ambiental, quer seja da defesa do forte. Isso é irrisório pelo que essa comunidade estabeleceu ao longo de sua história na proteção dessa região, que é fantástico. Quem for lá e verificar, vocês vão ver o que essa comunidade, o que os ancestrais desse povo, do Ivânio e de tantos outros que estão lá, fizeram, do vereador Dinho, fizeram por essa comunidade, fizeram por essa cidade, a defesa cultural, ambiental, né? Então, por isso que nós vamos estar com essa comunidade até o fim na defesa, porque é defender nós mesmos, né? Então, e é defender esse processo que é fundamental nos dias de hoje, que é a defesa da pauta ambiental. Então é isso, companheiro Lino, né? Nosso grande professor que estuda, se dedicou a sua vida inteira acadêmica e dedica até hoje na defesa da nossa cidade. Ok. Obrigado. Agradeço a fala do Rui, que é... Alô, pode falar, Ivânio. Sim, ó. Oi. Tá me ouvindo? Ivânio, só um detalhe aqui que eu quero te fazer uma provocação. No jornal ND, cara, olha só, não tem a ver com a mobilização que vocês fizeram, olha só, com a imprensa é complicada. Aqui uma matéria da Vive, aqui no ND, que diz assim, ó, que o Marcelo Cras justificou a ação de suspensão pelo adiantado da hora, entre aspas, e a situação reportada por agentes de segurança presentes no local impossibilitaram a reintegração de posse. Observe que essa matéria fala isso, cara. Quer dizer, como é que explica isso? Quer dizer, o que está por trás disso foi a resistência da população local e a ação liminar do Cras Borges, que é mais que isso. Se apoia em outros elementos que justificam por que não pode ser derrubada essas casas. Então, aproveitar, tu vai agora comentar essa parte do Rui, explicar um pouco
essa distorção um pouco do que aconteceu de fato lá, que foi a comunidade local que resistiu, como diz o Rui. Assim, ó, Lino, eu acho que falando da história da universidade, o professor Irineu, quando ele soube ele está acompanhando, mas quando ele soube que saiu essa decisão, né, da desocupação em 5 dias, né, da comunidade, usando forças policiais, federais e militar para fazer o despejo, ele imediatamente, já era tarde da noite, ele solicitou ao chefe de gabinete, João, que fizesse uma nota, né, em apoio à comunidade. Né? Isso foi muito legal. Né? Eu acho que a universidade, a gente nunca teve assim, um parceiro. Tivemos lá na época do professor... agora não lembro dele. Me fugiu o nome dele. Não, o outro lá, o... Prata, não lembro. O Lúcio Prata? Não, foi na época da restauração do forte. Puta, foi antes. Eu me esqueci o nome dele agora, não lembro. Ele sempre teve um diálogo com os moradores e sempre foi parceiro da gente. E agora, de um tempo para cá, as coisas meio que ficaram em banho-maria. E com a entrada agora do Irineu, esse diálogo voltou. Essa discussão voltou com a comunidade. Né? Ela voltou a ter essa parceria. Eles estão sendo parceiros, recebem a gente no gabinete assim, várias vezes. Né? Muito bem. Então, assim, a gente tem muito também que agradecer, né, essa direção aí da universidade agora, o reitor, né, o Irineu, que está nos apoiando. Inclusive, ele cedeu o espaço, né, que tem aqui próximo à Fortaleza, para mim colocar algumas coisas do meu restaurante, né, caso a casa fosse demolida. Né, então, a gente tem mais a que agradecer. E também com alguns passados, né, em relação à questão do IPHAN, né, a gente também tinha algum diálogo, viu, Lino? Tanto é que quando eu era presidente dos moradores, na época, a gente tinha um grupo gestor, que chamava Grupo Gestor, que participava da universidade, que era o professor Tonera, que passava essas reuniões, o IPHAN, a universidade, um monte de entidades. Nesse grupo gestor se discutia muitas coisas importantes em relação à comunidade. E depois, de um tempo para cá, que mudou a direção do IPHAN, aqui local, as coisas mesmo que descambaram, né? Não teve diálogo com a comunidade, fecharam as portas, né? E aí, para ti ter alguma informação, tu tens que entrar com um pedido por ofício, ameaçar entrar na justiça para eles dar alguma informação, isso é uma coisa absurda. Agora, com toda essa pressão popular, né? Isso é que nos ajudou muito, a comunidade organizada, é que eles viram que nós não somos nenhum bobo, que nós não estamos aqui para brincar também, né? Que a gente ia resistir. Eles achavam que a gente ia sair com a perna, né, com a rabinho nas pernas, ia sair igual um cachorrinho. Mas o que eu senti, né, na terça-feira de madrugada, com a chegada de maquinário, né, a resistência desse povo, da população, né, em defender a sua tradição, a comunidade. Isso nos orgulhou muito. Né, que, pegar um senhor de 103 anos, uma pessoa de 85 anos, quase 90 anos, uma senhora, entrar na frente do maquinário para impedir que o maquinário avance, não é qualquer coisa. Né? Isso nos orgulha muito, dessa gente. Então, assim, Lino, a mobilização é muito importante. Eu acho que toda a comunidade que tem a sua organização, que tem o seu objetivo, né? Tudo vale a pena você resistir, vale a pena, sim, você lutar, porque é com a força da população, a força do povo, que a gente tem grandes vitórias. E se não fosse assim, com certeza a gente tinha sido esmagado, né, pelo maquinário. Né, eles sentiram aí na carne, né, de que esses dias de protesto, dias de manifestação, e na rua, isso deu uma repercussão a nível nacional. Essa notícia foi para lá nos Estados Unidos, gente. Você quer saber? Tinha gente lá do outro lado ligando para a gente, perguntando o que estava acontecendo. Né? Então, não foi uma coisa pequena, foi uma coisa grande. Agora, assim, eu lamento, Lino, eu quero ainda gravar um vídeo e quero colocar isso internamente, né, para a gente. Né? Tu sabe a minha posição política, né? Tu sabe de onde é que eu vim, né? Eu vim do movimento sindical, né? É lamentável alguns companheiros nossos, principalmente nossos vereadores. Né? Eu, assim,
eu quero gravar um vídeo e quero fazer essas críticas, né, pelo abandono que essas pessoas nos deram, né, pelo desprezo que essas pessoas nos deram. Né? Outras pessoas de fora, que não tinham nada a ver com a gente, vieram, nos abraçaram, choraram juntos, e a gente não teve um abraço, uma lágrima, né, sequer de conforto dos nossos companheiros vereadores, tanto do PSOL como do PT. Recebi um abraço ontem de um cara do PL. Ivânio, vereador do PL. Repete, porque falhou. Então, falhou, repete. Então, cara, assim, ó, olha, é lamentável, cara. Oi. Oi, é lamentável, assim, ó, Sim. É um vídeo que quero colocar internamente para gente. Oi. Sim, é que está falhando. Está cortando? Está cortando. Deu agora? Agora deu. Repete um pouquinho que tu falou antes, só para... que tu falou, né? É que a internet está meio ruim. Porque ontem o caminhão passou, arrebentou os cabos toda a internet aqui, tá virado um cambal, assim. Então, assim, ó, eu não sei se chegaram a ouvir essa parte, né? O meu lamento em relação aos nossos companheiros vereadores. Falou. Né? Eu falei, né? Então, e que jamais vieram aqui dar um abraço na gente, ser solidário com a gente, né? Eu recebi um abraço ontem de uma pessoa, né, da direita, né? Me abraçou, veio aqui, me deu um abraço solidário com a gente, coisa que nossos companheiros, né, que estão lá na Câmara de Vereadores fizeram isso, tanto do PT como do PSOL. A única pessoa que me deu uma ligada ontem para lamentar ontem, para me abraçar e desejar boa sorte foi a Tânia, né, que me mandou essa mensagem. E vocês, que eu estou sempre em contato com vocês aí, os movimentos populares, os movimentos sociais, que estão junto com a gente. Mas o nosso companheiro partidário, né, é lamentável, né? Eu acho que o único companheiro que esteve aqui na época, sábado e domingo aqui, foi o companheiro Vânio dos Santos, que esteve aqui, né, ficou algumas horas com a gente. E os outros companheiros nossos do partido, que vocês sabem, a relação que eu tenho com esse povo nosso, né? Eu tenho uma rede grande, com contato com todo mundo, e não dá para dizer, não fiquei sabendo. O mundo inteiro soube, né? Não era o nosso pessoal que nem ia saber. Né? Então, é lamentável. Eu quero ainda gravar um vídeo ainda e fazer esse desabafo perante a nossos companheiros internamente, né? Porque não é uma coisa assim, não é uma coisinha de nada. Porra, são vidas, são famílias, são história que está em jogo. Né? Então, isso me deixou muito magoado, né, com alguns companheiros, né, nem sequer, estamos contigo, desculpa, eu estou doente, coisa, mas não, cara. Então, é lamentável. Inclusive na Câmara de Vereadores, né? Câmara de Vereadores, o único que está puxando lá, que está fazendo esse debate lá, é o Dinho, né? Que é morador daqui, né, mas eu não se vê nenhum pessoal nosso lá, da nossa parte, pessoal da esquerda, né, está nos puxando esse debate, solução. Né? É isso aí, mas isso é para discutir depois, quero falar sobre isso. Né? Mas o que eu quero agora é que a gente encerre esse pesadelo, que seja um fim, né, que a gente poder voltar a viver a nossa vida normal, né, eu ainda tenho assim, eu quero sair daqui ainda, né, sair daqui direto para outro endereço, que você sabe muito bem qual é o outro endereço que todos nós temos, o destino que a gente tem, né? Então, é aqui que eu nasci, é aqui que eu quero morrer. Então, Ivânio, agradeço aqui, viu, a sua fala emocionada também, e já vou colocando aqui no chat, tem muita gente participando, viu, em apoio, até do Santa Teresa, Rio de Janeiro, tem lá em Brasília também, olha só a repercussão do programa, né? É importante você estar contando esse apoio internacional. Isso é importante, queria colocar aqui nacional, né? É importante, né? E é o seguinte, eu como vereador estive aí, participei, acompanhei na época, como professor também, antes, né, e depois do mandato, e lá eu sempre tem uma fala que o Rui exatamente tocou aí agora ainda há pouco, que é o seguinte, que isso é o conceito baseado nos povos tradicionais, porque eu já dei aula de arquitetura e de história da arquitetura, e há uma visão, e eu achava isso, viu? Em parte está misturado isso, o IFAM,
a posição do IFAM mais recente, na época, você fala que foi o coronel na época, que é problema político, mas serve, com base em que eles apoiam para tirar as comunidades dali, cara? Tecnicamente falando. Sabe o que é? É o conceito ortodoxo que se tem do bem patrimonial. Você entendeu? A fortaleza em si, a arquitetura, como se fosse uma coisa metafísica, assim, então, aliás, tem uma linha da arquitetura mundial, na docência, que como se a arquitetura fosse uma coisa flutuando no ar da história. Não. Ela está enraizada num povo. No caso, as tropas vieram para cá e foi inventada pelos camponeses, certa época. E isso é indissociável. Esse conceito vem há pelo menos 24, 30 anos, já avançou, certo? Os povos, chama conceitos povos tradicionais, né? Porque até então havia uma dissociação. O IFAM, na sua origem, nos anos 20, 30, ele tinha esse conceito muito assim da arquitetura portuguesa, luso-brasileira, até reconhecer muito tardiamente a arquitetura dos imigrantes. Né? O professor Winter Wein, no Rio Grande do Sul, lutou muito na arquitetura alemã, assim como a arquitetura italiana. Mas, mesmo assim, está sentado na arquitetura, não sei, mas não no contexto socio-territorial. Então, eu quero colocar isso, porque nós temos esse conceito central e que foi dissociado. Isso também que alimentou Rui. E lembra, na época da AGU, que também tentou, na época que atuou, eu atuei naquela frente, colocando esse conceito da indissociabilidade de território, arquitetura e povo, e a construção. Está tudo junto. Então, isso consolidou. E então, pergunta, como é que ficam os loteamentos ali na volta, especuladores, né? A gente está ocupando parte do morro. Assim como o próprio direito internacional, para vocês não sabem, nós temos um debate no plano de Olino, o hotel construído aqui na frente, né? Hein? O hotel. Então, explica isso. O hotel, como é que fica? Aí pode. Isso é descarado, isso, gente. É uma coisa absurda. Bom, o direito internacional já foi uma coisa ilegal, certo? E caiu em cima de áreas de preservação. O setor do IPUF, na época, se demitiu nos anos por essa absurda na época. E agora quer avançar em cima da reserva de Carijós, com um mega empreendimento chamado Plano Específico de Urbanização, para cima que é ele que também é regular contra as leis federais. Agora, isso, por que pode? Lá não acontece nada. Aqui vem a polícia, vem todo o aparato de repressão. O que é isso? Eu queria que você citar uma lei, para as pessoas não saibam, que, olha só, desde 73 já tem uma lei de proteção, gente. E agora, recentemente também, tem a lei chamada 48.939 de 2020, que tem uma política pública de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. O próprio Lula também, em 2007, também expediu uma lei que também já fala a respeito, chama a Lei 6.040, de 2007, que fala também a política para a preservação dos povos tradicionais. Já tem isso. Como também tem a lei do Sistema Nacional de Conservação, que está tudo dentro disso. Tem um Conselho Nacional, né, Lino? Do Conselho Nacional, isso, lá também já coloca essa questão, é uma articulação nacional. E, por último, a Lei 1.279 de 2022, que assegura a sobrevivência e desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais, de matriz africana, no caso, ok? Mas, então, claro, a resolução 169 da OIT, que é os povos indígenas e povos quilombolas. Mas tudo isso está no contexto dos povos tradicionais, dos povos ribeirinhos, pescadores, certo? Tudo isso. Esse conceito está acima. Não pode dissociar. E há um setor do IFAM nacional, IFAM local, que é uma ortodoxa, que exclui as populações. Então, ou seja, como é que justificam a questão política tirar? É por esse argumento técnico, entre aspas. Né? Então, eu quero denunciar aqui mais uma vez, já falei na comunidade naquela noite, quando eu estive lá, há um ano atrás, volto a insistir. Então, esse é o ponto que é irrefutável. Eu acho que é isso que a justiça, que agora, né, como é que é? SPU nacional. A SPU local não sei, viu? Eu queria que você dissesse por que a SPU local, que eu entendi, viu? Me explica um pouquinho isso aí, Vânia. Alinhada com a AGU, permitiu a demolição, que eu entendi. Mas a nacional, né? A AGU teve que recuar, mas a nacional, que é a SPU, e o IFAM nacional, tiveram a sensibilidade no conceito atual contemporâneo de povos tradicionais. É isso. Ivone, fala. Assim, Lino, a gente estranhou muito, né, Lino, porque a gente chegou em Brasília, né, e o Leandro, né, lá, o IFAM nacional, né, o Lúcio, o Messias,
né? Esses caras nos abraçaram, né? Que estão juntos. Então, assim, vinha a ordem de Brasília, mas não chegava na ponta, né? Tinha algum boi na linha, né? Então, a gente não conseguia entender por que né, que as coisas não chegavam na ponta, na linha. Pois, o órgão maior, que é federal, né, está determinando uma determinada coisa, e as pessoas não estavam cumprindo, inclusive a própria AGU, né, que não estava atendendo. Então, estranho, claro que a gente sabe, o Juliano, né, ele sempre dizia assim, olha, cara, né, eu não queria fazer isso, mas estou sendo pressionado, está vindo ódio, está vindo pressão, inclusive, né, se eu não fizer, eu acabo de preso. Então, tem toda essa questão, né? E é claro que eu acho que a questão maior está lá em Brasília. Eu acho que a determinação de Brasília, né? Por que os pessoal daqui não querem cumprir, né? Até me surpreendeu quando 00:30 saiu, né, essa decisão do IPHAN. E foi lá em Brasília, que é um documento oficial, né? Isso pegou a gente de surpresa, né? Que aqui no município estava irredutível, os caras não queriam nem sentar para negociar, não queriam saber. Então, agora se abriu um canal de negociação. Isso foi muito importante para a gente. Esse canal de negociação, esse documento que saiu lá de Brasília, o documento que saiu agora recente aqui do STU, né? Para a gente é muito importante. É um canal de negociação, e é isso que a gente quer. A gente quer realmente, né, permanecer aqui, porque nós somos patrimônio. Se a Fortaleza existe, é porque a gente também existe. A Fortaleza é de 1740. 1748 já tinha famílias morando aqui, né? A primeira família que mora aqui é a Luz, que é a nossa, né? Que nós somos, e a Rosa e a Gaia. Tem família mais antiga aqui. Então veio de geração para geração. Então não dá assim, ó, eu não consigo admitir quando as pessoas dizem, a própria imprensa, que nós somos invasores. Sim, nós somos os únicos invasores da ilha, será? O Jurerê Nacional não é invasor? Jurerê Nacional, vamos fazer uma pesquisa do Jurerê Nacional, né? O que esses caras fizeram com aquelas terras ali, quando eles vieram para cá? O meu avô morreu com 102 anos de idade, Lino, e antes de morrer ele falou, uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida foi ter assinado aquela abaixo-assinada dizendo que o Jurerê Nacional ia gerar emprego. E que quando eles terminaram a abaixo-assinada, que o trator estava aterrando o rio, cortou o coração dele. Ele quase teve um infarto, coitado. Né? Do arrependimento que ele assinou aquela abaixo-assinada. Né? Que vieram para casa dizendo que gerar um Luizinho, na época, um manda-chuva, um grilador de terra aqui do Jurerê, que veio com essa história, com essa abaixo-assinada. Os moradores não é para assinar. Que ali, aquele rio do Jurerê, que se chamava Rio do Faustino, Rio do Meio, era o rio que matava a fome da população da Praia do Forte. É ali que se pegava o camarão, é ali que se pegava o peixe. Alô? Alô? Oi. Oi. Continua. Olha. Aterraram para quê? Aterraram para quê? Para fazer o passeio de namorada. Aterraram para quê? Para fazer beach club. Para fazer quê? Para fazer o P12. Né? Tudo aquilo ali era rio. Tudo aquilo ali era onde os moradores tiravam os seus sustentos da época. É assim, ó. Então, somos invasores? Caramba, se nós somos invasores, imagina só. Né? As pessoas que vieram morar ontem aqui. Então, essas coisas assim, ó. Essa ação só tem uma justificativa. Vingança. Né? Não tem outro modo de dizer. Porque os argumentos deles não nos convencem, não convencem ninguém, dizendo que tinha que fazer estabilidade, fazer a Fortaleza. Não é verdade. Ali agora, a última restauração que fizeram agora, que gastaram uma fortuna, que até hoje não prestaram conta com a sociedade, botaram um elevador, quebraram a Fortaleza, botaram um elevador de ferro, que nunca funcionou, está lá. Né? Isso não é um motivo. Os caras disseram, não, para fazer o paisagismo da Fortaleza, não é verdade, vai lá ver se tem de mato. Gastaram milhões para fazer e não estão fazendo. Né? Então, gente, isso não é argumento. Eu pedi para o pessoal da Associação de Morador, faz uma filmagem, né, a dinheiro que esses caras gastaram, né, que estão justificando que tem que fazer o paisagismo. Não. O borbulho que está aqui na comunidade é que o IPHAN quer entregar uma empresa privada para fazer um grande estacionamento para a Unesco poder entrar no projeto, que é a Unesco só entra no projeto se a Fortaleza tiver estacionamento.
né? E aí essa empresa, então, faz o paisagismo como eles querem. Nada disso, é tudo mentira, tudo balela, né? Então é isso, Lino. E a questão ambiental é pior ainda, né? Quando eu disse que nós estamos em área ambiental, é pior ainda, né? O cara construiu um hotel aqui, de que forma, não sei. Quem autorizou, inclusive o IFAM autorizou, coisa horrorosa, né? Em cima, aqui, a 10 metros, na casa de Moli, um hotel de 5 estrelas, com piscina, jogando esgoto no mar, que nós fomos denunciados. Inclusive, eu sofri um processo extrajudicial por ter denunciado eles, um processo extrajudicial por ter denunciado eles, e jogando esgoto no mar, né? Então, gente, olha, é isso que eles vão ver. E aí quer tirar o Mané, né? O Mané que nasceu, se criou aqui, que ainda tem a cultura, né, de Manezinho, né? Aí não é isso que o turista quer. Eu acho que o turista quer vir para cá, ele quer ver a raiz ainda da população. O turista que vem para cá, o Linê diz, ó, depois do lugar mais bonito, cheio de árvores, cheio de coisa, é isso que eles querem, a natureza, né? Mas não é tirando os moradores daqui, né, e construindo prédios, isso aqui vai embelezar. Então, assim, ó, isso é uma coisa que a gente fica muito chocada, da forma que essas pessoas, às vezes, né? E assim, ó, eu acho que as pessoas deveriam sair um pouco dos seus gabinetes, os homens que dão as decisões, ver a localidade, ver onde é que essas pessoas vivem, né? De que essas pessoas vivem? Claro que agora a gente vive do turismo, porque é o que está aí hoje. Porque Florianópolis é uma indústria de turistas, né? E muitos vivem de turista. Então, aqui no Porto é diferente, mas nós temos raízes. Nós temos carteira de pescador. Meus pais, meus avós, foi tudo aposentados como pescadores, né? Agricultor, aqui onde plantaram o hotel, fizeram o hotel, era uma roça de cebola. Colhia cebola. A chácara do meu avô era café. Aqui, um terreno do meu pai, aqui nos fundos, plantava cebola também. Banana, até hoje eu colho banana até hoje. Né? Assim, então não dá para acreditar, sinceramente. Né? Eu nasci, me criei aqui, tenho 65 anos de idade, né? E às vezes não consegue, né, aceitar o argumento dele. Né? Né? Então é isso, Lena. Eu tenho muito que agradecer o apoio de vocês, o carinho que vocês têm nos dado, né? E tudo que a gente precisa, né, nesse momento. A solidariedade pessoal, tá bom? Obrigado aqui, nosso... Aí, o Rui, como é que vão complementando? Muito boa a fala. Não, eu vou bem rapidinho, eu vou, assim, porque a fala do Ivan é uma fala forte, né, uma fala necessária, é um grito de socorro à comunidade, né, a comunidade de Florianópolis como um todo, da grande Florianópolis. Nós perdemos o pequeno agricultor que tinha, né? Nós perdemos os indígenas, que já foram expulsos todos lá no início e continuam sendo expulsos, né? Nós estamos perdendo o pescador artesanal, porque estão sendo expulsos da cidade cada vez mais, né? Está sobrando em poucos lugares, que eu tenho uma impressão que para os ricos isso incomoda na paisagem. O mais tradicional, o mais pobre, isso incomoda, né? Então, parece-me que a comunidade da Praia do Forte incomoda aí os grandes ricos, né, os milionários do entorno, porque não teve essa ação toda que a gente está vendo agora com a comunidade da Praia do Forte, lá com os beach clubs. Afinal, no final ainda decidiram fazer pacto, né, para continuar o seu funcionamento, que é muito mais destrutivo do que uma visão cultural, né? E por último, Lino, dizer que quando você fala, né, do nosso direito patrimonialista, né, eu chamaria atenção para que o judiciário, os gestores políticos, o pessoal do quase judiciário, que é o Ministério Público, compreenda o que é o direito imaterial, né? Que ali não é só uma questão patrimonial, tem ali um valor imaterial que precisa ser compreendido, né? Não adianta falar em progresso sem discutir o antropológico, o ser humano, os habitantes, né? É preciso compreender isso, porque senão a gente erra. Quer ver uma coisa, e eu encerro? Um grande erro, o nosso plano diretor de Florianópolis. É um grande erro.
ele não considera as pessoas, né? Ele não considera a história de Florianópolis, né? Isso influencia em decisões políticas. Então, é preciso que a comunidade, a população de Florianópolis, perceba o quanto antes o que é a legislação municipal. Porque ela vai, daqui a pouco, transformar Florianópolis num grande condomínio fechado, onde o portal de entrada vai ser as pontes, onde o pobre não vai poder mais entrar. Né? Olha o que estão fazendo com a população em situação de rua. Olha o que estão fazendo com comunidades empobrecidas nessa cidade. Né? Então, parece-me que o conceito hoje é um conceito que não é antropológico, que não é humano, né? E acho que a comunidade da Praia do Forte nos dá um ensinamento fantástico para a gente assimilar essa visão humanista desse processo, Lino e Ivânio, né? Então, aqui para nós, estarmos nesse processo não é só porque nós somos um agente político, não. É porque nós temos uma visão humanista desse processo. E esse aprendizado com essa comunidade da Praia do Forte nos fortalece para pensar o locus, o lugar que vivemos, de forma harmônica, construída a partir do ser humano, e não a partir do dinheiro, da estrutura. Não, é a partir do ser humano. E a sua história é preciso ser considerada sempre. É isso, companheiro Lino, meu querido Ivânio, né, que é uma aula, né, Ivânio? Muito obrigado. Então, eu queria aqui destacar, eu acho que você levantou uma questão ruim, que é o seguinte, ó, como diz Marx, que você pega, aparentemente, mas é o Praia do Forte, é o pontinho lá, que isso tem a ver. Não. Num ponto está as múltiplas determinações da realidade da totalidade. Então, aqui é o espelho para o Brasil. Olha só, entraram no programa gente de Santa Teresa, que é um patrimônio histórico, viu? Lá no Rio de Janeiro. Também em Brasília. Então, serve, isso é internacional. E hoje é um avanço com as mudanças climáticas, isso agrava mais ainda, da toda a orla, de todo o patrimônio, certo? Do setor imobiliário, que é o caso Camboriú, o caso mais escandaloso. Aliás, fizeram Camboriú porque aqui não conseguiram, porque na época tinha uma resistência aqui, hein? Foram para lá. Lá tinha pouca resistência. Então, você percebe bem, o que viu, você deu uma aula, muito bem colocou o Rui, isso, a sua fala é a fala de todos os povos que estão colocados. Isso aqui tem um caráter em toda a orla brasileira. Em Recife, na Boa Viagem, estão descaracterizando toda a orla. Assim, também em Salvador, em vários lugares do Brasil. Então, acho que isso aqui, o saludo da tua, viu, de vocês, a comunidade, de todo o Brasil e da América Latina. Isso hoje, o capital voraz, na fase neoliberal, necropolítica, quase está arrebentando no seu desespero de acumulação todos os povos tradicionais. Então, eu queria colocar aqui só um pouquinho, uma pequena observação sobre o plano diretor. A Lei 482, aquela famigerada, que eu era vereador, que veio a polícia, lembra? Que foi a repressão. Aquela lei foi aprovada, mas o capítulo, olha só, os melhores capítulos, na época dos nossos técnicos aqui, esqueci dela agora que se aposentou, foi o melhor capítulo, foi a parte da paisagem, que levou a ave de rapina, mexeram ali, que ali tem preserva da paisagem, que é negócio outdoor, né? A corrupção dentro da Câmara, lembra? E a questão toda do patrimônio. Aquilo, a área de preservação, isso foi muito bem desenvolvido. Mas, no entanto, a 4.2 tinha outros elementos que vocês empurraram com mais 300 emendas, e a 739 atual, essa, que modificou o plano diretor anterior, dizendo que não ia modificar, ela propõe a outorga onerosa. E a área de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento incentivado, em áreas de preservação, como é a área Lagávea aqui na Madre Benvenuta, etc. Mas aquele capítulo da 4.2 que está lá ainda, ela está válida, tá? Ela não interessa. Isso aí deixou para lá. E é o melhor capítulo da 4.2 de 2014, que a 739 nem se referiu, certo? Então nós temos uma legislação muito avançada nessa área. Aliás, a área de preservação ambiental, no Florianópolis, naquela dos anos 80, é a referência até hoje. As áreas de preservação foram lutadas pelo IPUF. Os técnicos do IPUF daquela época foram depois, na época do Grande. Então, eu queria colocar aqui esse programa aqui, viu, Ivânio? E aqui a nossa fala
vou dizer, quase professoral, do nosso Rui, né? Eles estão colocando a maior importância para o Brasil inteiro, para o mundo. Essa fala pedagógica, viu? De um ponto do mundo, diz Ricardo Piglia, de um ponto do mundo você transforma a realidade, certo? Desde ter o caráter universal de luta de toda a emancipação dos povos. Então, acho que quero colocar, fala você, Rui, e aqui nosso Ivânio, você está falando em nome da comunidade e em nome dos povos. Então, parabéns aqui por essa fala sua, que eu aprendi muito aqui agora, que eu não sabia, do tal coronel lá atrás do Exército. E outra coisa, ali a plantação de cebola, viu, Rui, que tu falou, Rui, e a de banana, né? Aquilo ali também é um patrimônio. Aí não serve. Aí o hotel vem em cima. Que história é essa? Se é uma comunidade, como diz o Rui, tradicional, vem com toda a sua produção agrícola. Ué, então isso não vale? Né, Rui? Lino, só para saber, antigamente tu passava ali na estrada, o Ivânio vai lembrar disso, nós tínhamos pessoas que viviam de venda de frutas, inclusive caju, na beira da estrada, né? Caranguejo, né? Hoje acabou tudo isso. Perfeito. Assim como o Berbigão, né? Com os aterros, né? Enfim, a gente sabe muito bem disso. Muito agradeço aqui a fala de vocês, foi que nós conseguimos, eu sei que essa luta vai continuar, não vai ter que ficar vigia. Vocês passou a noite em claro, várias noites sem o nosso Ivânio, mas nós estamos aqui atentos, todas as forças progressistas, o nosso deputado Pedro Kizai, com o seu assessor Rui. O Rui parece já um deputado, viu? Daqui a pouco vai substituir o Pedro. Então, mas assim, os parlamentares, espero que todos os parlamentares da Câmara, né, Ivânio, estejam nessa corrente, porque não está garantido ainda. Eles podem voltar. Então, é uma luta judicial política. Mas a comunidade que eu achei incrível, os anciãos da comunidade pararam as máquinas. Isso aqui é uma coisa para mim nova, certo? Pararam as máquinas. Isso aí é a ancestralidade parando as máquinas. Isso aqui para mim foi, viu, Ivânio? Foi incrível, a grande notícia desse ato aí de ontem. Obrigado, um abraço. É isso, Ivânio? Quer dar uma palavrinha? Abraço, Lino. Abraço, Lino. A gente agradece aí o teu... Obrigado pela participação. Eu agradeço aqui a equipe técnica. E a nossa Sofia aqui, Raul, Sofia sempre na retaguarda. Obrigado pelas fotos que mandou. Um abraço, gente. Tudo de bom. Parabéns pelo programa, Lino. Essa luta. Obrigado. Falhou lá no caso do Ivânio. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.